Existe um erro comum dentro das clínicas e ele acontece antes mesmo do paciente sentar na cadeira. Ele acontece no agendamento. A maioria das clínicas acredita que agendar é só marcar um horário, mas não é. Agendar sem estratégia é o que faz de você ter uma agenda cheia e uma baixa conversão. E é aqui que entra um conceito que muda o jogo: assentamento do agendamento. Antes de aprofundar, deixa eu alinhar uma coisa rápida, porque muita gente confunde. Dentro de um processo comercial existem 3 etapas: a prospecção, a qualificação e o assentamento. Prospecção é trazer o lead, é quando o paciente ele chega pelo Instagram, por uma indicação, por um anúncio pago. Qualificação é entender se esse paciente ele faz sentido, se ele tem um problema que você resolve. Agora, o assentamento é onde a maioria erra, porque o assentamento é o ponto entre o interesse e a decisão de compra. É uma ligação, uma conversa, um contato antes da consulta, é onde você prepara o paciente para comprar. E aqui entra o ponto mais importante dessa aula. O paciente ele não compra na cadeira. O paciente ele decide antes. Se ele chega até a sua clínica, seu consultório inseguro, confuso, sem clareza, você já começa 5 casas para trás. Agora, quando o assentamento ele é bem feito, o paciente ele chega decidido, ele chega consciente e pronto para avançar. Então vamos para a prática. O que é de fato um assentamento bem feito? É uma conversa estratégica antes da consulta. É onde o teu time comercial ele precisa entender 3 coisas: o momento do paciente, o histórico dele e o nível de consciência. Você precisa entender, esse paciente ele só está pesquisando ou ele quer resolver um problema? Porque isso muda completamente a abordagem. Um exemplo prático: hoje você está mais buscando entender ou você já quer resolver isso? Simples. Isso te posiciona. Aí aqui você entra mais fundo, você precisa entender se ele já tentou resolver antes, se ele já passou por outro profissional, se ele teve algum tipo de frustração. E aí você vai perguntar: você já chegou a buscar alguma solução para esse problema antes? Se ele diz que sim, você pergunta: e o que aconteceu? Você precisa entender qual foi a experiência, para descobrir qual é a dor real do paciente. E quando a gente identifica a dor, aquela dor vira o argumento da venda. E esse é o ponto mais ignorado. Tem paciente que nem entende o problema direito. E tem um paciente que ele já sabe exatamente o que ele quer. Se você não ajusta a tua comunicação, você acaba perdendo. O paciente leigo, você pode perguntar: você já percebeu como isso pode evoluir se não tratar? Que isso tem te causado XYZ? Num paciente que já sabe o que quer, a pergunta é: faz sentido para você resolver isso agora? Percebe? É o mesmo processo, mas com níveis diferentes. E a gente equaliza o nível através de como o paciente está. Presta bem atenção: sem assentamento, você recebe um paciente frio. Com assentamento, você recebe um paciente preparado. E o que isso muda? Muda a tua taxa de conversão, muda o teu ticket médio, muda o nível dos pacientes que você atende. E a clínica que cresce não é uma clínica que agenda, é uma clínica que prepara, que assenta. Se isso fez sentido para você, acompanha comigo aqui, porque isso é só uma parte do processo. Na aula completa que você vai assistir a seguir, você vai entender como estruturar isso dentro da tua clínica, fazer o teu time executar no dia a dia. Fica comigo, papel e caneta, e vamos para a aplicação. Para alfinetar a prática, você vai aprender como fazer um agendamento que comparece com o tratamento na primeira consulta. Quero que vocês se preparem, porque hoje é dia de dinâmica. Teremos também a premiação do nosso ranking do mês de março. O primeiro lugar levando um Pix de R$500, segundo lugar 250, terceiro lugar R$150. E as regras da participação desse ranking, elas envolvem execução e participação em dinâmicas com câmera aberta, com áudio aberto, executando tudo aquilo que for solicitado, o envio de resultados diários pelo nosso grupo, o envio do fechamento mensal, que é muito importante, por isso que a gente começou já aqui o treinamento sabendo quem bateu meta, quem bateu recorde, e quem mais cresce. Então vocês vão ver na prática, até pelo ranking, que não é sobre faturamento, é sobre o crescimento que a clínica alcança dentro desse período, aplicando as nossas dinâmicas. Deixa eu permitir a galera que está chegando aqui. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre um agendamento bem feito, a gente para pensar o seguinte: poxa, calma aí, mas será que eu estou agendando de forma errada, né? Quando eu assisti esse conteúdo dessa live, em cima de um treinamento que a gente participa, eu falei: pô, será que a gente está agendando errado? Será que a vida inteira os nossos agendamentos foram feitos de forma errada? E na prática, existem 3 pontos que são fundamentais para garantir um agendamento bem feito. Na prática, pessoal, o que é um agendamento bem feito? É um agendamento onde você consegue garantir com que esse cliente tenha um nível de consciência cada vez maior e, principalmente, tá, que ele venha mais pronto, como se fosse um tapete vermelho, para ele entrar na clínica e a gente ter o fechamento do plano de tratamento na primeira consulta, no primeiro atendimento. Quais são esses 3 pontos? Tá? O primeiro ponto é a apresentação.
Vocês pararem para notar, quando a gente está no giro, quando a gente entra às vezes numa espécie de piloto automático, a gente vai quebrando alguns processos do atendimento. Isso é muito comum, tá? Às vezes pela rotina. Então, quando a gente para analisar, a apresentação da clínica, muitas das vezes fica em segundo plano, às vezes ela nem acontece. E eu falo isso, tá, pessoal? Porque todos vocês aqui passaram por uma experiência. Nós fizemos um atendimento como cliente oculto na clínica de vocês e a gente conseguiu pontuar e analisar alguns gaps como esse. Então, a apresentação envolve, de forma curta, de forma concisa, você uma espécie de carteirada sobre a sua clínica. Até porque, parem para pensar, principalmente para quem recebe uma demanda muito grande de leads, tá? E faz investimentos em marketing, tráfego pago. Esses clientes estão sendo bombardeados o tempo inteiro de campanhas e propagandas. Então é muito comum, aliás, é natural que ele coloque você numa vala comum, que ele coloque seu atendimento, a sua clínica numa vala comum também. Então essa carteirada, essa apresentação, ela mostra que, opa, aqui é diferente, tá? Aqui é outro cenário. Então antes da gente iniciar, Taine, antes da gente iniciar, Maricélia, antes da gente iniciar, Brauline, você tem uma inicial, uma apresentação de carteirada. E essa carteirada conta um pouco da história do profissional ou até mesmo da história da clínica, tá? Então isso é muito interessante da gente poder conectar logo no início da conversa. Isso tanto na ligação quanto também no WhatsApp, tá? E é claro que o estímulo de ligação, a gente consegue trazer isso com uma entonação de voz, com uma energia na voz que acaba persuadindo mais esse cliente, né? Deixando mais claro sobre isso. O segundo ponto entra na linha de conexão. E na linha de conexão é onde a gente pega exatamente a questão voltada para as perguntas de neuromarketing, para a condução disso. Então, a conexão, ela não é somente identificar qual é a dor ou qual é o desejo desse cliente. Até porque esse é o caminho mais comum que a gente segue, né? Então, qual que é a sua dor, qual que é o seu incômodo, qual que é o seu desconforto, qual que é o seu desejo, o que você busca realizar. Só que se a gente parar para pensar um detalhe, pessoal, o agendamento, ele já é uma venda. Então, se eu literalmente entendo que o agendamento, que a prospecção do ICP já é uma venda, o agendamento bem feito é uma venda. A avaliação, ela é como se fosse bater um pênalti. Quando o jogador vai bater um pênalti e erra, a gente não fica chateado? Fala, caramba, um gol desse tamanho e a pessoa conseguiu errar. O gol tem 7,15 m. Como que esse cara conseguiu chutar para fora? Então, quando a gente garante todos os processos e coloca a avaliação, coloca o atendimento, de fato, como se fosse uma bola em cima da linha, é um peteleco para a venda acontecer. Então, a conexão, às vezes, ela também passa de forma rasa, de forma superficial. É claro que um cliente que clicou no seu anúncio tem aquela dor, porque ele clicou no seu anúncio. Então, a conexão não é saber somente se ele tem aquela dor, é se aprofundar nisso. E aí, o PDF, que eu vou encaminhar para vocês lá pelo grupo, ele traz exatamente esse contexto. E ali tem os cenários de pergunta que você pode aplicar e executar dentro de uma narrativa. Não significa que você tem que fazer 5 perguntas de cada tópico, mas significa que é um documento de apoio que eu recomendo que vocês tenham impresso na recepção, impresso na sala de atendimento, ali no CRC, para que você possa utilizar durante as conversas, tanto pelo WhatsApp e principalmente pela ligação. Por quê? Existe uma equação, pessoal, dentro do atendimento, que ela se chama 80-20. 80-20 significa que é 80% o cliente falando e 20% você perguntando. E essas perguntas sempre cativando mais, chegando a um ponto, eu quero que vocês visualizem o seguinte, tá? O agendamento, ele tem que ser algo onde o cliente convença você que ele precisa da sua ajuda. Faz sentido isso, pessoal? Imagina você chegar a um ponto de profundidade e falar para a pessoa assim, ok, Aine, eu já entendi, você já me convenceu que precisa da nossa ajuda. Ok, Brauline, você já me convenceu que precisa da nossa ajuda. Próximo passo, agora eu vou agendar uma consulta para você. Olha, eu vou agendar. Eu não estou perguntando se você quer agendar. Eu vou agendar uma consulta. Eu vou agendar a sua avaliação. Eu vou agendar o seu atendimento. Por quê? O controle, ele precisa sempre estar na nossa mão. Lembra do SNG? Se valorizar, não fazer questão e deixar o controle na nossa mão. Quando você conduz a conexão, se aprofunda e faz com que o cliente fale mais, de forma que ele convença você que ele precisa, o próximo passo é, já entendi que você precisa de ajuda, já entendi, você conseguiu me convencer e eu vou te ajudar. Então, eu vou agendar uma consulta, vou agendar uma avaliação. Olha, a agenda do doutor está muito corrida essa semana. Olha, a agenda aqui da clínica está muito corrida essa semana. Mas diante do seu interesse, eu tenho as opções X e Y. 2 opções de horário. Poxa, mas se o cliente não puder nessas opções que a gente colocou, não tem problema. E aí você vai pegar as 2 que ele tem, mas você nunca vai dar as opções que ele quer. Vou dar um exemplo, tá? Acabei de passar por isso, inclusive. Hoje tem uma reunião, a reunião seria às 17, a pessoa quer fazer às 19. E às 19 seria melhor para ela. Mas se for às 19, vai ser do jeito dela ou do meu.
E se for do jeito dela, será que eu vou conseguir controlar a narrativa? Então, às 19, já está preenchido, mas eu consigo um encaixe às 19h30, tudo bem? E aí, quem passa a ter o controle? Entendeu? Aí voltou. Então, a gente vai iniciar às 19h30. E dentro dessa parte da conexão, é onde a gente se aprofunda com as perguntas de neuromarketing. Ali vocês vão estimular mais. Eu quero que vocês façam bastante pergunta. Na hora da ligação, na hora que o cliente atender, dê a carteirada de apresentação, que é contar um breve resumo. Nós somos da clínica Odontoface, referência aqui na região de Conquista, referência aqui na região de Tapetinga, com mais de X mil atendimentos, são mais de 20 anos atuando nessa área, transformando sorrisos. Vi que você entrou em contato para saber mais informações sobre o plano de tratamento, sobre os implantes dentários, sobre a especialidade XPTO. Me conta qual o motivo que você está buscando isso hoje. Então, saber o porquê. Então, não é só o que a pessoa está buscando, é por que ela está buscando. E sempre que você coloca o porquê, não tem como a pessoa te responder de forma curta. Faz sentido? Então, o porquê faz com que a pessoa diga mais. Tá, interessante. Me conta um pouco mais sobre isso. Me conta um pouco como você se sente hoje. E o que você já tentou para resolver isso? Você já visitou outras clínicas? Já fez outros atendimentos? E uma dúvida que eu fiquei, se você já visitou outras clínicas, o que faltou para você iniciar esse plano de atendimento nessas clínicas? Porque aqui, pessoal, é um ponto que a gente consegue identificar até se esse cliente é um caroço ou não. Se é uma pessoa problemática ou não. Se você tem uma pessoa que já rodou 5 clínicas e não resolveu o problema dela, será que ela realmente quer resolver? Será que todo mundo é ruim assim? O que vocês acham? Vocês conhecem um cara, o cara já foi casado 5 vezes e não deu certo com nenhuma mulher. Será que ele é bom? Então, pessoal, a gente tem que ficar ligado. Né? O radar é sempre antenado quanto a isso. Isso, inclusive, elimina. Você vai entender onde é que você vai dar profundidade e onde não vai dar profundidade, tá? E aí, pegando esse gancho, a gente vai para o terceiro ponto. Então, vamos lá. A apresentação rápida, concisa, curta, que é uma carteirada de autoridade. Segundo ponto, conexão. Aqui é profundidade. Conexão é profundidade, tá? Cada elemento desse tem uma chave, tá? Ou seja, a chave da apresentação, carteirada. A chave da conexão, profundidade. Então, você extrair mais informação do cliente. E o terceiro ponto, para a gente começar a nossa dinâmica, é o assentamento. O que é o assentamento? O assentamento é garantir com que esse cliente já venha para a avaliação sabendo que tem um investimento financeiro, sabendo que vai ter uma tomada de decisão, sabendo que é importante as pessoas envolvidas nessa tomada de decisão estejam presentes. Pegaram esse ponto? Porque pensa o seguinte, se você já consegue antecipar um movimento onde o decisor está presente, você aumenta muito mais as chances de conversão. Quem é que nunca ouviu, eu preciso falar com a minha esposa, preciso falar com meu marido, preciso falar com a minha mãe, preciso ver meu cartão de crédito, preciso ver meu limite, preciso disso, preciso daquilo. Então, todas essas são objeções de fuga. Não são objeções de venda, são objeções de fuga. O medo já seria uma objeção de venda. Tá, tenho medo de iniciar, tenho medo de cirurgia, tenho medo disso. Agora, preciso falar com alguém, preciso pensar, são objeções de fuga. E quando isso acontece, significa que a gente cometeu algum erro dentro do próximo tema que nós vamos conversar nas próximas semanas, que é sobre os 7 passos da venda. Mas, automaticamente, o que a gente para para analisar é o bom assentamento, um assentamento bem encaixado, ele aumenta a nossa chance de conversão. E a gente consegue perceber, tá? Quando está assentado e quando não está. Vou dar um exemplo para vocês. O que seria um assentamento? Interessante, calma aí, deixa eu só ver se está aqui. Você lembra que semana passada eu fiz uma call aqui dentro do treinamento, né? Fiz uma prospecção aqui junto com vocês, lembram disso? Eu fiquei conversando com a pessoa? Tá, deixa eu ver se ela está aqui. Beleza. Essa reunião aconteceu até 11 horas da noite, semana passada. E a pessoa não está aqui. Ok, mas ela entrou. O que eu quero dizer com isso? No final da ligação, tinha o ponto do assentamento, que era garantir a presença de quem na ligação? Do marido. Até porque a gente está falando de investimento high ticket. Então, já sabendo que muitas pessoas, quando chegam no final da reunião, dizem que precisam falar com o marido ou com a esposa, logo, se eu garanto que o marido e a esposa estão na reunião, eu tenho maiores chances ou menores chances de fechar. Entendeu? Então, como é que funciona isso para o nosso caso, André? Você precisa identificar se a pessoa realmente é a tomadora de decisão. Então, por exemplo, tá? Vamos lá. Vou usar o caso da Maricela que está aqui na minha frente. A gente vai fazer a dinâmica e vocês vão ver isso na prática, mas o assentamento, ele garante o quê? Primeiro ponto, você já me convenceu que você precisa da nossa ajuda. E vou agendar um horário para você. A demanda aqui da agenda está bem alta, tá? O paciente tem 2 opções diante do seu interesse, da urgência do seu caso, tá? Eu tenho 2 opções de horário.
Na quarta, às 15, ou na quinta, às 10 da manhã. Pode ficar melhor para você. Ah, eu não posso na quarta, não posso na quinta. Qual horário que você poderia? Para eu ver se tem um encaixe, se eu consigo puxar um encaixe para você. Ah, eu consigo tal hora. Tá, eu consigo às 10. Ok, olha, às 10h15 a gente consegue conectar. Ou seja, às 10h15 eu consigo fazer um encaixe para você. A pessoa queria colocar às 10, ela não pode às 10h15? Para a pessoa, o que mudou? Nada. Mas para você que está no controle da situação, muda tudo. Porque você inverte o jogo. E aí é importante, Maricélia, que você já venha preparada, porque nessa consulta, nessa avaliação, além de se aprofundar no seu caso, a gente já vai montar o seu plano de tratamento. E fazendo sentido para você, a gente já vai dar início. Na quarta mesmo. Então você precisa vir acompanhada de alguém para tomar essa decisão aqui na clínica? Ou a gente resolve tudo aqui? Resolve tudo aí. Entendeu? E aí, quando tem algumas pessoas que vão dizer assim, não, sem problema não, eu que resolvo tudo, sou eu que mando. E aí tem uma perguntinha que é interessante a gente usar. Olha, Célia, você é casada? Olha, eu sou casado, eu não quero levar um problema para você. Então, será que se você vier até a clínica e fechar esse plano de tratamento sem conversar com seu marido antes, ele não vai ficar chateado com você? Então, o que você prefere? A gente agendar um horário que ele venha junto com você, e aí a gente já resolve tudo isso aqui? E aproveitando que ele vai estar aqui, né, Maricela, ele também já faz a avaliação dele, né? Entenderam isso, pessoal? Então, o assentamento, ele precisa ser comprovado. A gente precisa caprichar, tá? Em cada etapa. Então, vamos lá. Dentro do que a gente conversou, coloque aqui no chat. Quais são os 3 pontos do agendamento bem feito, para a gente começar a nossa dinâmica. Vou fazer um bate-bola aqui. Vou aproveitar que você já está na minha frente, tá, Cília? Tô te vendo aqui, você caiu literalmente na minha canhota hoje. Abre aí seu áudio. Deixa eu fixar você aqui. Pronto. Consegue me ouvir? Deixa eu fixar as nossas telas aqui, vamos lá. Consegue me ouvir, Célia? Consigo. Célia, você é de qual equipe? De qual clínica? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Ah, sim, eu sou da clínica de fisioterapia, Fisioesporte. Bacana, bacana, bacana. Muito bom. Então vamos lá. Doutor Lucas, espera. Isso. Excelente. Cara, a gente vai fazer uma dinâmica que é um bate-bola, tá? Eu vou fazer a primeira parte com você, da condução do agendamento, seguindo esses 3 pontos, da apresentação, da conexão e do assentamento. E depois a gente inverte, você vai fazer comigo. E na sequência, pessoal, a gente vai abrir o áudio, vai abrir a câmera, a gente vai começar a ligar, eu vou ligar daqui também, tá? Para a gente poder ir analisando a aplicação desses 3 pontos dentro das ligações, beleza? Ótimo. Então, assim, a nossa simulação, ela vai ser como se fosse uma ligação, tá? Como se estivesse ligando para você agora. Tudo bem? Eu recebi aqui o seu cadastro para saber mais informações sobre a minha clínica, sobre os nossos atendimentos, e aí a gente vai conversar. Tudo bem? Nessa simulação, vamos lá, para facilitar, para ficar mais claro também o entendimento. Você quer falar sobre o atendimento da Fisioesporte, quer usar alguma outra especialidade? O que fica melhor para você? Pode ser da Fisioesporte mesmo. Ok. Que aí seria uma avaliação voltada para a parte de fisioterapia, certo? Certo. Boa. Então vamos lá. Olá, Maricela, tudo bem? Aqui é o André Tavares, da Fisioesporte. Recebi seu cadastro, com interesse em conhecer um pouco mais sobre a nossa clínica. Isso mesmo. Bom dia. Eu tenho interesse, sim, em fazer... Maravilha. Pessoal. Eu tenho interesse em fazer fisioterapia para condicionamento físico, porque eu tenho muita dor nas minhas costas. Entendi, Célia. Bom, e você já conhece a nossa clínica? Não, não conheço. Eu entrei pelo link, eu conheci a clínica pelo link. Eu fui pesquisando a clínica mais próxima à minha residência. Legal, legal. Célia, a Fisioesporte é uma clínica que fica aqui na região de Uberlândia. Nós temos o maior centro tecnológico voltado para a recuperação da região. E só nos últimos anos a gente fez mais de 5.000 atendimentos. Então fica tranquila que a gente pode te ajudar sim. Mas antes, Célia, eu precisava entender um pouco mais sobre exatamente qual é o motivo que você vem sentindo hoje. Não entendi, a ligação falhou. Falhou para vocês? Falhou. Qual parte? Por que eu estou procurando? Ó, a apresentação ficou check? Oi. Conseguiu pegar a parte da apresentação? Isso, consegui. Ok. Mas antes, Célia, eu queria entender um pouco mais sobre o seu desconforto. Qual uma escala de 0 a 10? O quanto que está te incomodando hoje? 10. Nossa, e você disse que já vinha pesquisando clínicas aqui na região. Você já passou por alguma avaliação? Já procurou algum tipo de ajuda? Sim, eu já fiz inclusive fisioterapia pelo plano de saúde, sabe?
Mas Aham. só que eu não gostei muito, porque como é muito paciente ao mesmo tempo, então o fisioterapeuta, ele não conseguia atender as minhas expectativas, sabe? Aí por isso eu queria procurar uma clínica mais personalizada, e onde o fisioterapeuta ficava mais por minha conta, entendeu? Sem dúvida, Célia. E eu entendo, tá? Até porque o atendimento público, ele tem essa característica, né, de volume. E quanto a isso, você pode ficar tranquilo que aqui na Fez Esporte você vai ter um acompanhamento totalmente, não só personalizado, mas individual com o Lucas, tá? Eu queria saber quais foram os resultados que você teve nessas últimas sessões que você fez. Você conseguiu resolver isso? Não. No atendimento público, não. Agora tem um detalhe, tá, Célia? Se você continuar assim por mais 2, 3, 5 anos, como é que seria? Quais são os impactos que isso pode gerar na sua vida? A dor, né, a dor persistente, né, e como eu trabalho muito, muito tempo sentado, então, assim, a dor nas costas, ela é contínua, e se eu não tiver um fortalecimento na região da minha lombar, eu sei que quando eu chegar a uma certa idade, eu acho que vai piorar mais ainda. Então, por isso que eu quero olhar isso agora. Maravilha, Célia. Você disse que trabalha sentada, você trabalha com o quê hoje? Hoje eu sou assistente administrativo, Entendi. Uma média, você trabalha uma média de 8 a 10 horas por dia, sendo na mesma posição? na mesma posição. Entendi. Olha, isso sem dúvida alguma pode agravar um pouco o seu quadro, tá? Só me tira um detalhe aqui. Há quanto tempo que você já vem sofrendo com esse desconforto? Nossa, deve ter uns 20 anos, viu? Meu Um Deus do tempinho bom. céu. 20 anos, sério. Então, olha, eu vou falar uma coisa pra você sendo bem sincero, tá? A gente faz esse tipo de atendimento todo dia. Você me convenceu que você precisa da nossa ajuda. Verdade. Eu vou fazer o Preciso seguinte, mesmo. Célia, a gente está com uma demanda muito alta essa semana aqui na Fiz Esporte, até porque o Dr. Lucas, né, ele também faz atendimentos no clube de futebol bem famoso aqui da região, então a agenda dele é bem curta, sabe, aqui na clínica. Mas diante do seu interesse e do tamanho, né, são 20 anos já que você vem sofrendo com isso, eu consigo um encaixe para você essa semana, na quarta às 10 ou na quinta às 14 horas. Qual que fica melhor para você? Quinta às 14 horas. Quinta às 14 horas? Isso. Ótimo. Célia, é muito importante a gente alinhar, porque como a agenda do Dr. Lucas ela é bem apertada, então a gente tem alguns pontos aqui na nossa clínica, tá? Ele analisando o seu caso, entendendo melhor o seu cenário, ele já vai direcionar para você um plano de atendimento, de acordo com as sessões que serão necessárias, se vai ser necessário o envolvimento de outros profissionais, de outras especialidades, para que a gente possa sanar, até porque são 20 anos já que você vem sofrendo com esse problema, concorda? Concordo. Então, essa vai ser já uma consulta para uma decisão. Então, fazendo sentido para você, a gente já vai começar, inclusive, o seu planejamento, né? Já vai dar o primeiro passo na quinta mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Bacana. Então, essa tomada de decisão, Célia, você precisa vir acompanhada de alguém, do seu marido, do seu filho, ou você resolve tudo sozinha? Travou, Célia? Opa, ela voltou? Deu uma Agora travadinha. voltou. Eu Qual resolvo parte tudo da sozinha. você tem que... Tá, então você resolve tudo sozinha? Resolvo. Entendi. Você é Eu casada, Célia? trabalho e meu filho também, né? Então fica meio difícil eles deslocados do local de trabalho para poder me acompanhar. Ah, então vamos lá, entendi. Qual o nome do seu esposo? É Jorge, Jorge. Qual o nome do seu filho? Caio, Caio. Maravilha. Olha, eu sou casado há 9 anos, Célia. Quanto tempo que você é casado? casada há 10. 10 anos. Ah, gente, não, eu ainda vou te contar uma coisa. Você acredita, Célia, que eu fiz 9 anos na semana passada e eu esqueci? Olha só que loucura, hein? Não, se Correria fosse aqui. comigo, eu ia brigar demais. Mas deu tudo certo. O que eu quero dizer com isso, Célia? Eu tenho um problema com o seu casamento, tá? Por que eu tô te falando isso? Os planos e sessões que já vão ser apresentados para você, já vai ter um pagamento na própria consulta. Então, você realmente vai tomar essa decisão sozinha ou você quer ajustar um horário qual o seu marido possa te acompanhar? Porque Não, eu no prefiro ir sábado, a gente... sozinha. Prefiro ir sozinha. Ótimo. Então, combinado. Vou fazer o seguinte, tá na quinta às 14 horas, não é isso? Combinado. Tá. Eu vou encaminhar para você pelo WhatsApp, Célia, algumas informações para que você já fique sabendo da região, sabendo que tem estacionamento, sabendo como chegar, tá? Inclusive, algumas dicas que a gente coloca também. É importante que você chegue com pelo menos 15 minutos de antecedência, para que você possa até mesmo conhecer um pouco da nossa estrutura, das nossas instalações, vai ter uma pessoa para receber você lá também. E coloque essa expectativa bem alta, Célia, porque chegou o dia da gente resolver isso. Acabou, chega de sofrimento. 20 anos com isso. É verdade. Você manda para mim o valor da avaliação também?
Nesse caso, você vai receber tudo pelo WhatsApp, tá? Ah, ok, Essa primeira consulta, ela vai estar sendo uma cortesia, tá? Aqui da nossa clínica, o primeiro atendimento, mas lá dentro do dia, o Dr. Lucas vai passar para você plano de atendimento, forma de pagamento, como funciona. Porque é personalizado, sabe, Célia? De acordo com cada excelente, cliente, e aí eu não consigo entregar para você aqui uma média de valores agora, tudo bem? excelente. É isso que eu estou precisando. Resolver o meu problema logo. Muito bom. Ó, parabéns pela sua decisão. Aguardamos você na quinta-feira, às 14 horas. Combinado? Obrigado. Muito obrigado Até pelo logo. atendimento. Boa, muito bom, Célia. Algumas coisas aqui importantes, tá, pessoal? A gente não fala obrigado para o cliente, porque a gente não está fazendo favor para o cliente, entendeu? Então, ele fechar com a gente, ele fechar um agendamento, ele fechar um plano de acompanhamento, ele tem que receber um parabéns. Então, pense o seguinte, uma pessoa que vem há 20 anos sofrendo com isso, no final fala obrigado. Não, ela não está me prestando um favor, não estou fazendo favor para ela. Ao contrário. Então, automaticamente, parabéns pelo primeiro passo, parabéns pela sua decisão. E agora a gente vai inverter os papéis. Vocês conseguiram pegar aqui? Chat, deixa eu ver aqui pelo chat. Opa, o Edilane desliga o microfone. Calma aí. Conseguiram pegar, pessoal? Todo mundo baixou o documento? Uhum. Todo mundo já com o documento baixado? Excelente. Agora, Célia, você que vai fazer o papel da ligação do agendamento e eu vou ser o cliente. E depois a gente vai abrir aqui para todo mundo começar a ligar. Eu vou ligar daqui também. A gente vai botar esse troço para cantar aqui hoje. Beleza? Então, vamos lá. Boa. Eu inicio. Isso, você inicia, como se a gente tivesse por ligação, como se você tivesse mandado uma mensagem lá para a clínica para saber mais informações e você vai me ligar. Oi, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Bom dia, tudo bem? Meu nome é André. Ô, André, bom... Ó, um detalhe, tá? Vamos lá. Se eu entrei em contato, se eu estou na sua base, e eu acho que seu sinal está travando um pouco, sério. Oi, tá falhando? Tá. Se eu entrei na sua base, você já sabe quem eu sou e você já sabe meu nome. Tá joia. Uhum. Beleza? Só repete esse ponto aí. Vamos lá de novo. Oi, alô, bom dia, André. Tudo bem? Eu sou a Célia, assistente da Fisioesporte. Como que eu posso te ajudar? Bacana. Pense o seguinte, tá, pessoal? Carteirada também envolve um título. E quando a gente colocar assistente, vocês acreditam que é um título de peso? O que vocês acham? A gente tem que para treinar, tá, sério? Isso é importante. Tá. Não, Então, tudo pode bem. colocar que você é a responsável pelo atendimento, entendeu? Entendi. Ou seja, se você troca de assistente para responsável, percebe que é diferente? É. Sua gestora da clínica, gestora comercial, percebe que é diferente? Carteirada, gente. A gente tem que ganhar a atenção da pessoa, entendeu? Pensa você, se eu ligo e falo que sou assistente do Rafael. É que o André é assistente do Rafael, dos Superdoutores. Como é que soa isso no ouvido de vocês? Ixi, caramba, uma coisa chata. Alguma coisa burocrática, entendeu? Então, a carteirada envolve isso, tá? Se você coloca gestor, sou responsável. Deixa eu cortando um pouco, André, é porque o Lucas, ele pediu, né, até então, né, eu vou até conversar isso com ele, ele até falou comigo, seu Célio, quando você for se apresentar, você tem que colocar que você é assistente da clínica, entendeu? Mas eu vou passar essa informação para ele. É que a gente pode fazer, a gente tem exatamente para isso, não tem problema não. Entendeu? Não tem problema. Se tivesse tudo certo, a gente vai treinar, fica tranquilo. Não, mas tá certo, mas é bom mesmo a gente colocar, falar aquilo que é errado, né? Para a gente poder ter melhoria no nosso dia a dia. É isso, é para você dar firmeza. Opa, aí você ganha a atenção da pessoa que está ligando já, entende? Uhum. Então, se a cara te atendeu, pô, tu fala, tudo bem, aqui a gente toda da clínica Fiz Esporte, recebi o seu contato. Uhum. Beleza? Beleza. Vambora. É isso. Estou vendo que eu vou errar todas. Vambora, vai lá de novo. Vamos lá. Somos uma clínica especializada em fisioterapia esportiva, fisioterapia ortopédica, condicionamento físico, reabilitações. Me conta um pouco como eu posso estar te ajudando hoje. Aí, dentro dessa apresentação, tá, você pode usar termos como referência, entendeu? Referência no atendimento XPTO, referência no atendimento X, referência na recuperação, com mais de X casos realizados, entende? No caso que é Fiz Esporte, como por ser uma clínica nova, você pode usar a clínica com os equipamentos de maior tecnologia, que aceleram os resultados dos nossos pacientes nos tratamentos de recuperação XYZ. Eu vi que tem um equipamento maneiro aí, tem aquele negócio do arcalça que se coloca, que gela tudo, não tem? Tem umas paradas boas aí. Na verdade, eu trabalho em home office, né, André? Aí eu não sei como que é lá, mas lá é bacana. Fui lá só uma vez.
E aí depois você pergunta para ele, então, ó, porque tem tecnologia. E aí pensa o seguinte, tecnologia que acelera o resultado, entendeu? Entendi. Ele tem nosso equipamento, né, última geração, que acelera em até 5 vezes, 10 vezes o resultado dos nossos pacientes. Me conta, o que você está buscando hoje, André? Me conta, André, o que você está buscando hoje? Célia, eu jogo futebol, né? Então eu tive uma lesão no meu joelho que hoje, quando eu for fazer atividade física, então acaba me atrapalhando um pouco. E aí eu vi lá no Instagram do Dr. Lucas, né? Que ele também atende no clube de futebol. Eu queria saber como é que funciona, como é que seria para poder fazer um atendimento, que não ficou muito claro para mim que eu vi lá no Instagram, não. Ô, André, nossa, o Lucas, ele é especialista em fisioterapia esportiva, né? E é excelente que você está tendo o seu primeiro passo, né? Para você poder buscar também, perante a fisioterapia esportiva, nós vamos trabalhar na prevenção de lesões, né? Porque na maioria dos casos, quem pratica esporte, né, tem muita lesão no joelho, no tornozelo, sabe? Nós temos equipamentos da primeira geração, né? E os equipamentos são excelentes. E vai ser um prazer estar te atendendo aqui na clínica. E aí, agora? O registro que eu faria aqui, tá, Célia? Que legal, André. Cara, não sei se você acompanha, mas o Dr. Lucas, ele é especialista exatamente nessa área que você está buscando. Sim. Que seria voltado para a parte do esporte, tá? E tiraria essa questão de vai ser um prazer receber você, porque aí a gente não está seguindo o princípio do SMD. Se valorizar, não fazer questão e deixar o controle na nossa mão. Beleza? E aí, encaixaria nesse contexto, há quanto tempo você abriu o documento? Não entendi. Tá com o documento aberto? Tô com o documento aberto. Isso. Aí você vai ver que existem vários tipos de pergunta aqui. Tem perguntas de situação, tem perguntas do problema. Por exemplo, com o que você trabalha, como é que você conheceu a nossa clínica. E aqui você vai fazer uma condução da conversa. O que você já tentou antes? Teve resultado? Se você não resolver isso, quais áreas podem ser impactadas? Entendi, André. Então eu posso voltar aonde? Se vocês têm conhecimento sobre esse tipo de tratamento? Não tem. Ah, sim. E você, trabalha com o quê? Eu trabalho com venda, eu sou vendedor. Ah, sim, excelente. Mais uma outra coisa, como que você conheceu a nossa clínica? Foi pelo Instagram, eu estava passando mais informações, aí vi um vídeo. Ah, sim, excelente, muito bom. Você tem algum medo em relação a esse nosso serviço? Olha, depende, né? Se não, eu tenho medo de cirurgia, mas espero que não precise. Ah, sim, mas você fazendo a fisioterapia. Por isso que tem a fisioterapia para poder, a prevenção, né? A prevenção, ela é a melhor parte que tem, entendeu? A prevenção, na verdade, ela vai te ajudar na prevenção contra lesões, né? E se você não fizer uma prevenção, lá no futuro, com certeza vai precisar de fazer uma cirurgia, porque com certeza vai ter algum tipo de lesão. Como é que eu faço, então, Sérgio, para conhecer mais o trabalho da clínica? Não entendi. Como é que eu faço para conhecer mais sobre o trabalho da clínica? Na verdade, o primeiro passo, eu posso te convidar para você conhecer a clínica, né, sem nenhum compromisso, compromisso. Como a agenda dele é muito cheia, ele é um fisioterapeuta muito procurado, eu posso estar olhando com ele um possível encaixe, né? Se você tiver com muita urgência, eu posso estar olhando isso até hoje na parte da tarde, porque sempre a gente consegue deslocar um paciente para outro horário para a gente poder fazer um acompanhamento mais personalizado com você. Só para a gente corrigir um ponto aqui, tá? Só para a gente corrigir um ponto. Pessoal, não existe a gente, como vendedor, colocar uma fala sem compromisso, tá? O agendamento, ele é um compromisso firmado, que envolve uma carteirada, uma conexão e um assentamento. Então, a gente tem que eliminar isso do nosso vocabulário. Você vai vir aqui na clínica para fazer uma avaliação sem compromisso. Não existe isso. Por quê? O que a palavra sem compromisso remete? O cara não vai fechar. Percebe isso? Então, para conhecer a clínica, eu tenho um vídeo que eu posso encaminhar para você pelo WhatsApp. Você vai ver toda a nossa estrutura, tecnologia, equipamento de última geração, que aceleram em 10 vezes o resultado dos nossos pacientes. Então, para conhecer a clínica, você pode enviar um vídeo, você pode enviar um conteúdo, você pode enviar um PDF, entende?
que já mostra para a pessoa qual é a experiência que ela vai ter. Então, você pode enviar após o agendamento, e olha, agora, André, para que confirmado o nosso atendimento no horário X, é você mesmo quem decide? Maravilha. Então, se é realmente uma prioridade para você, olha, André, a nossa agenda está bem concorrida, o Dr. Lucas ele faz atendimento no clube de futebol, como você já sabe, e aqui na clínica também, mas eu posso conseguir um encaixe aqui nos horários X e Y, aí você vai dar a jogada dos horários. Confirmando e assentando, você pode enviar o material para a pessoa conhecer. Então, olha, eu vou encaminhar para você um vídeo, para você ver toda a estrutura da nossa clínica, qual a experiência do nosso atendimento, os equipamentos de última geração, que aceleram em 10 vezes o resultado dos nossos clientes, assim como eu falei com você aqui na ligação. Entende? E eu coloco uma expectativa bem alta, viu, André? Que você vai dar o primeiro passo para a gente resolver esse encontro e você poder voltar aí a jogar seu futebol no final de semana, se distrair, né? Que a gente precisa disso também. Como vendedor, imagina você ter uma rotina bem corrida, né? Entende? Agora a conexão, o desfecho, tudo encaixado. Porque se não encaixar, vai vir um agendamento torto. Um agendamento torto gera uma avaliação torta. Entendi. Agenda uma venda torta. Então a venda não encaixa. Percebe? Aí, quando esse cara chega, já tem lá no histórico dele, no agendamento, o quê? É um cara que pratica esporte, que joga futebol. Então, o Lucas vai usar isso como um outro ponto de conexão. E vai dar continuidade no trabalho que a gente fez aqui. Então, o agendamento, pessoal, ele garante, no mínimo, 70% da venda. O agendamento bem feito, ele garante 70% da venda. Ele garante que o cliente venha pronto para fechar. Venha pronto para negociar. Ele já vem com esse entendimento. Beleza, Célia? Tá, beleza. André, deixa eu só te perguntar uma coisa. Nos atendimentos aqui da clínica, a maioria das vezes, eu tenho que passar, vamos supor, eu agendei uma avaliação para amanhã, um exemplo. Aí, eu preciso mandar vamos supor, igual a Juliana, eu preciso mandar para ela o valor da avaliação, sabe por quê? Porque quando ele chega na clínica, eles acham que a avaliação, ela não tem custo, entendeu? Porque já aconteceu, eu esqueci de mandar no início do mês passado o valor da avaliação. Quando chegou na clínica, o rapaz achou que era de graça. Entendeu? Isso é importante você ver que tem valores, tem investimento, inclusive garantir que ele faça esse pagamento já antes, né? Um pagamento pré. Então você pode garantir esse pagamento pré, tá? Então, dentro da mentoria, para chegar aqui, os donos de vocês tiveram que fazer um Pix dentro da nossa reunião. Sim. Entendi. Aí, André, quando eu mando o valor para a pessoa, ela já desiste de agendar a avaliação. Então, aí o que isso é interessante analisar, tá? Tá faltando aumentar a percepção. Por quê? Você está usando alguns elementos na sua fala que não remetem a um compromisso. Uma avaliação sem compromisso. Vou pagar para algo sem compromisso? Percebe que não encaixa? Não tem encaixe. Então, você tem que gerar valor para que ele veja que o preço é ridículo perto disso, tá? Então, para você ter acesso a toda essa experiência, a tudo que a gente vai ter aqui dentro da nossa entrega, existe um valor, até porque a agenda do Dr. Lucas é bem concorrida. Então, a avaliação, ela tem um valor simbólico. Valor simbólico, joga lá embaixo. O valor simbólico. R$100. Qual é o valor da consulta? 180. Um valor simbólico de R$180. Que, inclusive, mediante ao seu fechamento, ele já vai ser considerado, já vai ser amortizado no seu plano de tratamento. Entendeu? E quando eu mando, eu insisto em mandar valor, porque o Lucas combinou comigo o seguinte: Célia, nunca manda valores. Mas só você sabe quando vai insistindo? Aí quando eu já mando o horário certinho, aí né, a Juliana já fala assim: Célia, pode agendar o dia X para mim. Quando eu mando o valor, a pessoa some. Entendeu? É porque não está tendo percepção de valor. Percebe? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que construir isso com esse cliente. Tem que construir. E você vai pegando um rapport, a conexão. Então, quando você transmite a autoridade pela carteirada e na apresentação, a clínica, a tecnologia, 10 vezes mais resultado, entendendo o meu caso, entendendo a minha situação, atendimento personalizado, com um profissional que é referência, um profissional que tem exatamente profundidade na área que eu estou buscando, que eu estou precisando, e que existe um valor simbólico que vai ser amortizado ao fechamento do meu plano de tratamento ou de acompanhamento, existe uma construção, existe um começo, meio e fim. O que você está aplicando hoje, não tem começo, não tem meio, como é que a gente vai chegar no fim? Pensa se você colocaria um Pix de 180 da forma que a gente está conduzindo o atendimento antes de bater esses pontos que a gente está falando agora. É ou não é diferente? Muito, muito diferente. Mas não tem problema não, tá? Inclusive eu vou pedir pro time conectar com você, a gente agendar um individual para se aprofundar nisso junto com você e com o Lucas e a gente meter pau na máquina. Mas já pegou a dinâmica? Apresentação, conexão, assentamento. Encaixado. Tem que estar bem encaixado. Se você sentir que não está encaixado, você pergunta para a pessoa. Olha, acho que você não entendeu, André. Esse valor é um valor simbólico.
tá? Da consulta, que exige o tempo do Dr. Lucas. Então, automaticamente tem toda uma questão, e você já vai sair de lá com o seu plano de tratamento, já vai resolver. A gente já tá vindo para resolver, não tá vindo para conhecer. Percebe? Quando eu tô indo para resolver é diferente. Porque é o seguinte, nós vamos começar a ligar agora para os clientes, ligar para a nossa demanda de pacientes, sendo que a gente vai aplicar o que a gente acabou de ver aqui. Ou seja, a apresentação, a conexão, utilizando o documento do Screen Selling e o assentamento, que é garantir decisores, que é garantir com que as pessoas envolvidas na tomada de decisão para o fechamento estejam presentes, beleza? Sem perder o princípio. O que é o princípio? O SMD, se valorizar, não fazer questão e deixar o controle na nossa mão, certo? Beleza? Vamos nessa? Vamos tacar a pau na máquina? Perfeito. Então, quem já tiver o primeiro atendimento, já abre o áudio para a gente poder acompanhar isso junto. Bora, que hoje é dia de clássico, abrir a mês recorde. Deixa eu já ligar para a minha lista aqui também, alguns pontos importantes, tá? O que a Célia foi trazendo ali, e é natural, tá? O nervosismo e tudo mais por conta da dinâmica. Mas pense o seguinte, os melhores, em cada uma das suas atividades, eles estão o tempo inteiro fazendo o quê? Treinando. Então, se a gente for pegar agora a agenda do Messi, ele está treinando, a agenda do Cristiano Ronaldo, ele está treinando. Então, se os melhores estão treinando, significa que para a gente ficar bom, a gente tem que fazer o quê? Treinar cada vez mais. Isso não se restringe, tá? Somente às nossas 2 horas aqui do treinamento. Muito pelo contrário. Dia a dia da clínica também tem que ter esse tempo de treinamento, alinhamento, revisão. Caramba, ó, não errei aqui. Deixa anotado os 3 pontos do seu lado quando você está na conversa. Aí fez a apresentação, encaixou, dá check. Mas vamos lá. Essa daqui, só para vocês entenderem o cenário, tá? Que é uma mulher que já fez uma reunião. Semana que vem ela vai estar aqui nesse treinamento, porque eu vou entrar com ela e eu não entro para perder, então eu entro para fechar. E vai ser legal porque eu quero que ela abra o áudio e ela converse exatamente sobre essa experiência. Então, o que é um ponto importante? A melhor técnica de vendas que a gente pode transmitir para vocês é o quê? É a intenção de vender. E a gente tem que estar com isso muito bem alinhado todos os dias. Eu vi uma dúvida aqui no chat, por isso que eu vou pegar esse gancho, tá? Sobre vender, a gente tem dificuldade em transmitir valor para o cliente reconhecer o porquê que ele tem que investir. Parem para pensar que vocês têm algo que é muito valioso, que realmente vai mudar a vida daquela pessoa. E se a gente está tendo dificuldade de transmitir valor, pode ser que você esteja fazendo sem capricho, de qualquer jeito. E aí, naturalmente, a pessoa no final não vai reconhecer, não vai querer pagar, vai querer questionar o porquê investir. Pegaram isso? Sim, os braços, eu tinha papada, eu estava gordinha, tinha papada. Aí, como eu perdi esses 15 quilos, aí agora ficou fácil quando eu tinha papada. E antes você já fazia atividade física ou você... Não, eu sou aquela que começa e para. Não faço com a frequência e a continuidade que deveria fazer, entendeu? E o médico já falou, tem que fazer já orientada, tem que fazer a musculação. E o Mondiário você está tomando com acompanhamento médico e nutricional ou você está tomando por conta? Eu não estou tomando no Mondiário, estou no Vegoves, e eu estou fazendo com acompanhamento médico. O médico, o nutricionista. Perfeito. E daí você está fazendo a biopedância para ir acompanhando, né? Sim. Perfeito. Na realidade, a minha última biopedância, esses 5 quilos que estão faltando, na verdade 6 quilos, quando eu estava com 14, mas eu acho que tem que ser 6 quilos para arredondar o que ele quer, né? É a barriga e os braços. Entendi. Eu não consegui perder a barriga, a gordura visceral, né? E os braços. Então, nas pernas, perdeu bem, já fez uma boa diferença, muita diferença. E só que a barriga e os braços são os locais que mais estão, que não deu muita diferença, entendeu? Entendi. Você veio através do anúncio do Instagram? Foi. Entendi. A máquina pede até 2.000 e poucas calorias, né? Isso, a cápsula Shape Space, ela é fantástica, né? É a novidade do mercado, tem mais tecnológico, e a Clínica Bioresult, ela é especialista no emagrecimento saudável, sem flacidez. A gente tem vários protocolos, igual você falou sobre lugares específicos, né, para perda de gordura, a gente também tem protocolos específicos para isso, mas focando na cápsula, que foi o seu principal interesse, a gente tem a modalidade bike e esteira, em apenas 30 minutos você pode ter o gasto calórico de até 2.700 calorias.
dias. E assim, é fantástico, né? Porque você pode estar fazendo a cada 48 horas, que é o indicado pelo fabricante, né? E a gente está tendo clientes que estão fazendo uma vez na semana, 2 vezes na semana, e está tendo resultado fantástico no emagrecimento, porque ainda perde a massa, a gordura, né? E ainda está conseguindo ter o ganho de massa muscular. Aí aqui a gente tem várias sessões, né? Pacotes de uma sessão avulsa. Desculpa me interromper. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho escoliose hipopatável, eu tenho problemas da coluna. Então, eu não posso usar salto, eu tenho nada com impacto. Então, eu posso fazer, por exemplo, aquela modalidade da academia, né, a bicicleta lá que tem o nome, esqueci agora. Então, peso, não posso. Então, eu não, como eu não conheço, eu fiz só o anúncio não ficou claro, né? Como que é, se tem algum tipo de impacto, porque eu sou orientada pelo meu ortopedista que me atendeu quando eu travei uma vez, então assim, eu trago, né? Então eu não gosto nada com impacto para a coluna. Entendi. Por isso, quando eu faço na academia, eu já faço os exercícios que não impactam, né? Entendi. Faço esteira, faço bicicleta, normal. Mas eu só que eu estou adiantando isso, porque eu não conheço o aparelho, não sei como que é, né? Por isso que eu estou passando esse detalhe aí meu. Perfeito. Olha, a cápsula Shape Space, ela tem 2 modalidades, né? Tem a esteira e tem a bike. As duas é como se fosse uma bike, uma esteira de academia. Então, assim, você consegue controlar a velocidade, a força, né? E o que tem de diferente de uma academia convencional? Ela tem eletroestimulação, o LED, infravermelho e o vácuo. Então, essas tecnologias somadas, né, que dá esse diferencial. Só que, assim, a gente tem vários clientes com várias limitações que estão conseguindo se desenvolver e fazer, e, claro, respeitando o seu ritmo, né? A primeira vez que você vai fazer, você vai sentir um pouco mais, ainda mais que você está parada, né, na atividade física, e ir fazendo gradativo, né? Entendi. E como como funciona cada 48 horas, né, é um indicado? Isso, a gente tem pacotes, né, da sessão uma vez na semana ou 2 vezes na semana, e também tem a sessão avulsa para você vir conhecer, né, experimentar. Sim. E qual que é o valor? O valor da sessão avulsa é R$250. Aí os pacotes, quanto mais sessão, né, você fizer, mais em conta fica. Entendi. E daí a partir de... Se eu quiser fazer 2 vezes na semana, dá R$2.000. No pacote, daí fica mais em conta. Eu vou ver os valores aqui e já te passo. Porque assim, como eu ainda estou fazendo uso da caneta, então para mim é pesado, né? Eu já estou... É um investimento pesado, né? E aí, então, eu estou terminando, eu devo ir mais um mês só com a meditação. Olha, eu tenho um pacote com 12 sessões, que é 1.800, né? Aí tem clientes que estão optando, conforme a disponibilidade deles, de fazer uma vez na semana, ou quando consegue 2 vezes na semana, né? Conforme a disponibilidade. Aí acaba ficando mais em conta. Passa no cartão? Isso, parcelamos, passamos no cartão. Se for o caso para você, dá para você dar uma entrada e depois fazer o parcelamento, o que ficar melhor para você. Isso. Entendi. Então, eu vou fazer o seguinte, eu estou hoje, essa semana está meio enroladinho, mas deixa eu me organizar essa semana, e aí você tem, os horários que você tem de hora, e daí seria interessante eu fazer uma, né? Isso. Para eu conhecer, e aí já fecharia daí depois no pacote, então. Isso. Né? O legal seria você fazer uma sessão, experimentar, né? E depois você vir... As pessoas, em média, quando começa esse tratamento de 12 sessões aí, dá um resultado rápido, perde peso mesmo, dá... Sim, estão tendo resultados fantásticos. A maioria dos nossos clientes fecham os pacotes de 8 a 12 sessão, porque acaba ficando mais em conta, né? E teve uma paciente, semana passada, foi bem fantástico o retorno dela, porque ela estava 40 dias num protocolo de modulação intestinal, e ela não estava conseguindo perder nenhum peso, e ela tem arritmia, inclusive. E daí ela fez uma sessão da cápsula, ela estava sedentária, veio conhecer, né? E ela conseguiu perder um quilo, né? Na primeira sessão já. E o legal é que, assim, ela já viu que a disposição dela melhorou e tá tendo resultado fantástico. Tem de observação aí sobre esse último atendimento?
Dois pontos, o SND, que ela acabou perdendo dentro disso, foi a mulher que foi dando as condições, ela não se aprofundou, né, não conseguiu conectar, né, com profundidade no que realmente ela está buscando, quanto que isso realmente é importante para ela. Abrir negociação de valores pelo telefone, não vejo como um bom caminho em cima disso, tanto que está estendendo ali, que ela está precisando fazer agora uma recuperação. Então, o caminho seria puxar realmente o interesse, trazer para o presencial e, dentro do presencial, apresentar os planos. Bom, então, na verdade, se quiser passar pelo telefone, mas eu tenho mais uma recomendação importante. Falou mais do que o cliente, né? Chegou um momento que o cliente estava falando mais o 80-20. Os spin seller, as perguntas de spin seller, elas são para vocês conduzirem através de pergunta e não conduzir através de falando, sabe? Tipo, ela virou um vendedorzão. Vocês notaram isso? Que ela começou a argumentar pra caramba. Tipo assim, tentando convencer na ideia. Não é essa ideia do SND que o André tá falando. Tipo assim, não é na ideia que se convence, é perguntando. Ah, a senhora tá fazendo uso da caneta, né? Entendi. Vem cá, só uma pergunta. A caneta, ela te dá vivacidade? Ela bate o seu coração? Ela deixa a senhora mais disposta? Não, né? Pois é. Aqui a gente vai tratar a sua saúde. A gente não vai tratar só o seu emagrecimento. Tá claro isso pra senhora? Ou seja, fazer pergunta. A condução na pergunta, porque senão vocês viram vendedorzão. O vendedorzão chato é... Não, porque você quer, porque não sei o que lá, porque você avisa, que não sei o que. Aí quer dizer, a pessoa se coloca numa posição de eu sou gostosão e você tem que me convencer. Entende? Tipo, não se coloca nessa posição, porque isso vai ferir, inclusive, a psique de vocês. Vocês vão se sentir diminuídos. Eu estou ensinando vocês a uma arte não só de vender, mas se valorizar. Não tem nada que valha mais do que a valorização de vocês. Se tiver que perder a venda, mas continuar valorizado e posicionado, perca a venda. E vocês não estão só se valorizando, vocês estão valorizando toda a marca, tá? Ah, pensa assim, não, é meu valor. Não, valorizando a empresa também, porque vocês falam pela empresa. Então, se valorizar é sempre o melhor caminho. Porque não tem nada que valha mais do que a marca. Uma venda empurrada, ela é uma venda problemática. Então, se valorizar, não fazer questão e deixar o controle na sua mão. E aí você faz as perguntas, dentro daquelas perguntinhas, as perguntas de implicação, elas machucam. A senhora percebe que a senhora está fazendo uso da caneta e que vai ter flacidez? Além da flacidez que a senhora já está notando, está também notando que você está perdendo vivacidade? Você não está mais alegre, não está mais feliz, você não está, porque isso não tem exercício físico. Eu tenho condições. E qual o valor? Então, o valor é imensurável. O preço, a senhora vai ter que vir aqui. Sabe por quê? Faz sentido para a senhora que a senhora tem limitações. A senhora não pode ir para uma academia. Pode? Uma Smart Fit? Não pode, né? Porque a senhora tem limitação, certo? Pois é, aqui vão ter vários profissionais acompanhando a senhora. Entende? Que isso é o valor, isso não é o preço, isso é o valor de ter acompanhamento. Ninguém vai deixar a senhora se machucar. Ninguém vai deixar a senhora cair. Ninguém vai deixar a senhora fazer um exercício errado. Faz sentido isso para a senhora? A senhora entende que se a gente não... ou não fazer questão. Se a senhora vier aqui e não for recomendado para a senhora, a gente não vai te vender nada. Até porque a gente não está te vendendo, a gente está te apresentando uma solução para melhorar a sua vida. E a gente acredita isso do fundo do nosso coração. Quando é que a senhora pode vir? Eu tenho um encaixe para hoje, às 14 horas. Entendeu o ponto? Tipo assim, você tentar puxar, que é o que o André falou, tentar puxar no território, fazer a oferta, é muito mais legal do que fazer uma oferta pelo telefone. Porque depois da oferta, você sentiu que ficou chill. A porrada comeu depois da oferta. Então, a oferta, quando ela é feita dentro do território, você ganha muito mais taxa de conversão. Você consegue converter mais do que pelo telefone. E no caso de vocês, já é um high ticket. Se fosse uma oferta de baixa, eu nem falaria nada, sabe? Tipo, se fosse uma oferta de R$300, R$500, eu nem falaria nada. Mas já é um high ticket, já não é uma coisa tão baixinha para fazer uma oferta tão simples, tá? Tão simplória como um agendamentozinho de low ticket, que é um ticketzinho de entrada. Então, eu acho importante puxar, mudar. Eu sugiro, de fato, mudar o cenário para fazer essa avaliação interna. Esse desprendimento do SND podia ter sacado. O problema, lembra que a venda... ela acontece no sistema de sobrevivência do cérebro humano. Então, você pode usar mais disso. Você vendeu muito benefício técnico. Você não vendeu o benefício do problema do paciente. Você não entrou no problema dele. Entende? Você posicionou bem a explicação da empresa. Nós temos isso, e assim, e o fabricante. Ficou claro ali. Foi boa a explicação técnica, mas onde você poderia ter entrado no problema? A senhora tem mobilidade. Aí não pode academia. E aí a senhora vai precisar muito. Entende? Tipo assim, no problema, bater ali no problema, na dor do cliente,
É o problema dele. É um problema que só ela. E a senhora entende que se não fizer nada, daqui a... Olha essa pergunta, que delícia, tá? Eu tenho uma pergunta que eu faço pra você mesmo. Se você não fizer exercício nenhum, como é que vai estar a sua vida daqui a 20 anos? Entendi. Você quer isso pra sua vida? Olha minhas perguntas. Olha, entende as perguntas de implicação? Você quer isso pra sua vida? Vou refletir. Você quer isso pra sua vida? E o que você tá fazendo hoje pra mudar esse cenário? Você já tá sentindo os impactos dessas escolhas mal feitas? A caneta, ela é um atalho. E se atalho fosse bom, era um caminho. Faz sentido para a senhora entrar? Você entende agora? A mentalidade que a gente passa para vocês, essa aula é uma venda, tá? A mentalidade que a gente passa para vocês é a mentalidade que vocês têm que transferir para o cliente de vocês. Por exemplo, essa máquina, Rafael, é uma máquina que ela é de alta tecnologia, né? E ela é exclusiva aqui em Maringá, uma cidade de 500 mil habitantes, mais ou menos. Nós só tem essa máquina, a esteira e a bike aqui na Bioresult. Então, as pessoas estão conhecendo ela agora, já viram alguns famosos, né, tendo conhecimento, fazendo atividade nessa máquina, porém não tem o conhecimento de ver ela, né, em qualquer lugar. Então, É uma que prende, o que fica daqui para baixo, tu não vê mais nada, não é? É isso. Eu já fiz isso em Campinas, no Royal Palm, tem uma máquina dessa lá, é bem legal esse trabalho, Exato. realmente, então, muita assim, gente vai. de fato, a gente consegue fazer essa propaganda, porque ela tem, sim, essa tecnologia, ela faz a entrega. Então, a gente tem uma pessoa que acompanha, né, nessa máquina, então tem o personal que fica ali o tempo todo, garantindo, estimulando, treinando, né, a paciente, e para resolver o problema dela, se é definição, se é perda de caloria, emagrecimento, enfim, só que nós cobramos R$250 para fazer essa aula experimental, que já é uma sessão. A gente cobra R$250 na sessão avulsa, porém nós temos vários pacotes, né, a partir de 3 a 12 sessões. Então, conforme vai aumentando a sessão, a gente vai diminuindo, aí vai aumentando o desconto para que a pessoa consiga manter esse pacote. Nós oferecemos a roupa, então o cliente chega aqui só com um tênis. Ele pode vir com a roupa que ele quiser, nós temos a roupa, ele também pode adquirir essa roupa no valor de R$120, mas ele não tem obrigação, a obrigação é nossa. Então, a gente oferece a roupa e todo o acompanhamento do aparelho. Porém, poucas pessoas querem investir R$250 ou R$1.800 num pacote de 12 sessões. Então, mas faz sua pergunta. Como que a gente consegue reverter toda essa tecnologia e esse valor para que a pessoa consiga entender que isso vai ser muito benéfico para a vida dela? Presta atenção, processo de venda. Começa com percepção de valor para depois vir o preço. Então, primeiro você tem que aumentar a percepção para depois vir o preço. O que aconteceu? Quando ela falou 250, a cliente já calculou. E aí você teve que abrir toda a oferta. Entende? Então, quebrou a sua estratégia de fazer um low ticket de 250. Na mente do cliente, você tem que aprender isso. O processo, ele é vivo. Então, se você passa 250, ele já, é 2 mil por mês. Viu? Ela rapidamente, aí, não é isso, aí vai dar isso. Aí ela já conseguiu, então já dá. Porque eu não preciso fazer um mês, eu posso fazer mais alongado, tá? Cabe no meu bolso, beleza, gostei. Aí virou um duelo ali de uma recuperação de venda. Então, na minha concepção, o teu processo, ele precisa ser ajustado. E aí, de novo, na hora de ajustar, o processo é vivo. Eu estou sugerindo passar muito mais percepção de valor, de preferência ainda tentar levar, para depois fazer qualquer tipo de negociação de preço. Então, traz o cliente, a gente passa toda a percepção do aparelho e traz o cliente para a gente finalizar aqui. Para ele vir conhecer pessoalmente e passar o valor. Qual é a sua taxa hoje? Qual é a taxa de ocupação dessa máquina? A gente tem a máquina. Ocupação, quando eu falo ocupação, quantas horas ela está ocupada hoje? Ela é 30 minutos. Então, você entra no aparelho, a gente dá mais ou menos uma média de 45 minutos por cliente. Você não entendeu. A taxa de ocupação é quanto que ela está hoje ocupada, quanto hoje ela está presa já, de vendas que já foram feitas. 20%. Tá. Então, 20%. Digo mais, a gente pode entrar numa mentoria para pensar numa estratégia de ocupar testes. Entende? Testes rápidos, de 10 minutos. Vem aqui fazer um teste e a gente fecha aqui depois do teste. Entendeu? Porque se você tivesse com uma taxa de ocupação de 70%, eu não falaria isso. Mas se a tua taxa está de 20%, por que não abrir 10 minutos rápido para a pessoa testar e já fechar no local? Entendi. Essa senhora mesmo, liga para ela e fala assim, consegui aqui para a senhora
um teste de 10 minutos para ver se a senhora cabe na mobilidade, se não vai machucar a senhora. Eu expliquei aqui pro profissional que a senhora tem um problema de mobilidade. A senhora tem como vir aqui fazer um teste de 10 minutos e a gente ter essa certeza de que vai ser para a senhora? Viu? Desprendido. Aí ela vai, sobe ali na bike, 10 minutinhos e pum, já fecha. Entendeu? A experiência. Digo, é uma estratégia que eu não usaria se vocês estivessem com 70%, mas se vocês estão com 20% de ocupação, já dá para encaixar um teste desse, entendeu? E a maioria pede essa aula experimental, e daí a gente acaba nunca teve aula experimental. O que a gente conseguiu fazer é dar um desconto nesses 250, cair para 150, fechando o pacote. Isso, acho que vocês já tem muita coisa aí para fazer, mas vamos tacar. Eu acho que é processo, tá? A gente pode ajustar o processo de vocês, mas lembra disso, uma regra básica de processo. Percepção de valor aumenta para depois entrar o preço, porque se o preço entrar e não tiver uma percepção alta, você vai ter um duelo. Então, quando a percepção está muito alta. E uma outra coisa gostosa, o SND, com as perguntas de neuromarketing, ela termina com perguntas de implicação. As perguntas de implicação, elas batem no reptiliano, que é a sobrevivência. Então, ela bate no problema do cliente. Quando você fica muito na explicação técnica, você fica no sistema racional do cliente. E a ideia é bater no sistema do desejo ou problema. Qual é o desejo ou problema desse cliente? E você tem que entender que pegou uma senhora com Monjaro que tem problemas, que não pode ir para academia. Então, a questão aqui não é só emagrecimento, é vida e saúde. A saúde vale muito mais, porque se você bater na saúde, não tem como ter preço. Concorda que não dá para pancar saúde, emagrecimento versus saúde, não se compara. Então, quando você vai para a linha de emagrecimento saudável, ou bate ali na mobilidade, ou bate nos seus diferenciais para mobilidade, é top. O que eu acho legal? Liga para ela, recupera e faz. E vamos mexer no teu processo. O processo dá para mexer. Que bom. Testar, tá, gente? É teste. André, então seria legal, André não, Rafael, a gente até entrar em contato com clientes que já entraram em contato anteriormente, pedindo até essa aula experimental para estar oferecendo esses 10, 15 minutinhos? Quando acabar a aula, a gente faz online, tá? Para a gente validar com os diretores a linha de processo, porque isso mexe na estrutura de linha de processo. Perfeito. É uma sugestão para gente. Ela está aqui, mas a gente faz sim. A gente ajusta só para a gente não mexer sem o aval dos sócios, mas a gente pode mexer e eu acredito que, testa por uma semana, eu acredito que a gente vai aumentar a taxa de vocês se a gente conseguir validar com essa campanha. Se a gente conseguir validar com essa campanha 30% a mais, a gente está falando aí de pelo menos, só essa semana a gente está falando de mais de 10 mil reais. Sim. Então é um ajustezinho que a gente coloca esse caixa para rodar rápido, entendeu? Tipo, é sentir o cheiro da validação. A venda, ela precisa ser estruturada através do processo e do modelo, mas dá para ajustar e eu sinto que o negócio tá favorável para vocês. Perfeito. Tá? Obrigada. Por enquanto. André, como é que tá essas dinâmicas aí? O pessoal tá ligando, estão participando? Estão participando e tem que ter mais. Já tem mais 10 minutos antes de entrar no ranking. Tá. Oi, Rafael. Oi, André. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu estava numa ligação, mas vocês estavam em um diálogo aí, não deu para mim colocar no Viva Voz, senão ia atrapalhar tudo, né? Eu tive uma ligação agora de uma intercorrência de outro profissional, né? E assim, quando vem pacientes assim, eu sempre falo da intercorrência, né? Pergunto, peço foto, porque eu tenho que ver primeiramente como tá. E depois eu mando para a doutora Lara, porque semana passada a gente teve uma intercorrência, né? E tem que, dependendo da intercorrência, tem que ser atendido imediatamente, né? Quando é de outro profissional, assim. Esse ela fez a boca, já ela passou com a gente, mas ela não quis fechar o procedimento aqui com nós, e aí ela fez em outro profissional, e o profissional fez a boca dela, mas fez errado, ficou torto, e aí para ela não perceber que ficou torto, ele fez um ponto de botox, então ficou mais torto ainda, ficou bem deformada a boca dela, e aí, nesses casos, a doutora Lara tem que retirar o preenchimento e colocar o preenchimento novamente, né? Então, eu sempre eu fiz por ligação para ela, né? Coloquei aqueles pontos que você falou, sempre eu em controle da pessoa, né? Pra, tipo, ela vir. E falei para ela que ela teria que vir pessoalmente, né? Pra doutora Lara ver como que tá a intercorrência, porque ela pediu uma média de valor. Mas, assim, quando é casos assim, não dá pra gente passar uma média de valor mesmo. A gente nem passa, a gente sempre traz a pessoa pessoalmente aqui primeiro pra gente vender. E eu vi também que tá tendo muitas dúvidas, né? Em questão a cobrança de valores em primeiro momento. A gente não coloca pacientes na agenda tem o primeiro um sinal de pagamento. Então, a gente sempre cobra o valor de um sinal e depois a gente coloca a pessoa na agenda porque a gente estava tendo esses mesmos problemas de o paciente agendar e achar que era de graça e não vir. Então, a gente estava tendo aqueles pacientes que vocês falam que só
ocupam lugar na agenda, né? Não são pacientes, assim, bons e essenciais, assim, para a clínica, que traz retorno para a gente. Então, hoje em dia, a gente, com esse método de cobrar antes, ou até mesmo de colocar o paciente para vir aqui na clínica fazer uma avaliação, que eles sabem que tem um custo. Então, a gente já consegue fechar o procedimento aqui de maior custo com eles no mesmo dia, e são pacientes que a gente sabe que vão comprar, não são aqueles que vêm só para procurar ou para ficar fuçando mesmo. São pacientes quentes, que a gente chama aqui. Bom, parabéns primeiro, que já chegou batendo meta mês passado. Obrigada. Tá com a frequência de venda em dia, né? Tá falando como vendedor, tá se portando como vendedor, tá respirando o SND na Parabéns, prática, Gabi. tá? O que eu quero que você observe? A mentalidade é tudo, tá? Você observa que quando a gente tá com a mentalidade em dia, o script é o menor dos problemas, porque você entendeu o que é para fazer. Você não criou um script do que é para fazer, você entendeu. Então esse é o primeiro ponto. De novo, o reptiliano é o sistema de sobrevivência. Ela já fez uma cagada. Bate. Sim. Dá porrada, entendeu? Tipo, bate, vocês estão com pena de bater. Se não bater, vocês não vão liderar de fato. Entende? Quando ela perguntar de preço, você fala assim, tá vendo? Você já fez uma escolha que não foi feliz, buscou por preço. E aí tá buscando agora por qualidade. Ainda bem, né? Porque senão daqui a pouco vai ficar tudo ruim. E assim, dentro da linha de qualidade, a doutora, ela tá grávida. Entendeu? O tempo dela vale muito, o seu também. Agora, olha que coisa ruim. Você vai ter que pagar um produto para tirar o outro produto anterior, para depois fazer do jeito certo. A senhora já veio aqui, foi em outra clínica para pagar mais barato. Você realmente agora entendeu a linha de qualidade? Indo por essa linha de qualidade, a gente cobra. Porque o tempo é da avaliação. A gente tem um valor ali para fazer essa avaliação técnica. A doutora estudou muito. Não fez um cursinho de final de semana. Ela estudou bastante para fazer. As pessoas acham que isso é uma coisa assim boba, que qualquer um pode fazer, mas não é. É uma coisa muito séria. E agora, a premiação do mês de março, tá? O André vai abrir a premiação para vocês. As regras já foram batidas já no começo, André? Sim. Quais são? Relembra as regras aí? Beleza. As regras de participação no treinamento para o ranking envolve as dinâmicas ao vivo, então a participação das dinâmicas ao vivo, com áudio, com câmera aberta, envio de relatório diário lá no nosso grupo, para o acompanhamento, envio do fechamento do mês e a participação que a gente coloca também em nível de proatividade, ou seja, a aplicação do projeto, o que vocês estão aplicando e quais os resultados que vocês tiveram. E aí, no final, a gente analisa o quanto que a empresa cresceu, qual foi o percentual de crescimento dentro daquele mês fazendo os comparativos. Então, não é sobre quanto a empresa fatura, e sim quanto a empresa cresce junto com o treinamento. Para a gente abrir o ranking do mês de março, tem um ponto muito importante, que foi uma empresa que cresceu 3 vezes mais. Inclusive, quero saber se a galera está aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. A galera que está recente no treinamento, já está chegando com tudo, então essa turma, esse ano de 2026 realmente está sendo um ano bem disruptivo a nível de recorde, né? A palavra que comanda o treinamento esse mês, esses últimos meses, tem sido recorde. Vamos lá. Andrei, da Clínica Sorria Mais, está por aí? Camila, fala aí, meu amigo, tô aqui. Beleza. Bia, está por aí também? Oi, a Italunai? Oi, bom dia, tô aqui, Italuana. Italuana, eu sempre erro o seu nome, Italuana. Cadê a Bia, está por aí também? Não, Bia hoje não tá aqui na clínica, não. Mas eu vou avisar ela para ver se ela consegue entrar, que ela pediu. Ela disse para mim que ia entrar também. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente ver como é que ficou a definição do ranking. Toma aí, segura aí, já vai abrir o ranking já. E tem mais um, não tem? São 3. Então, só Italo, a Dente Med, o Andrei, mas quem? E a Camila Marques. Cadê a Camila? Liga aí pra Camila brocar. A primeira vez que a Camila tá nesse ranking aqui, filho. E uma coisa importante aqui, tá, gente? Importante demais. Isso é jogo de gente grande. Isso é jogo de adulto. Por quê? É jogo... Ô, Netinho, dá uma segurada aí. Isso é jogo de gente grande. Isso é jogo para quem realmente quer fazer a diferença na própria vida, a vida da família e na clínica. Tá? Então, vocês precisam entrar para rachar esse mês. Esse mês, ele é um mês de recorde. Eu já mandei uns vídeos para vocês de mentalidade, para vocês ficarem, sabe, com a mentalidade acesa, para vocês ficarem mais, sabe, mais ligados, mais focados na venda, mais pilhados. A clínica, ela vai faturar mais, você vai ganhar mais, você vai ter mais percepção de valor dentro da empresa. Então, vender, cura o vendedor primeiro, antes de curar o paciente. Tudo que foi passado aqui para vocês, a gente não tá pedindo para vocês virarem vendedorzão de panela, aquele vendedorzão chato.
A gente está pedindo para vocês se posicionarem, para vocês terem um SND na prática, para vocês fazerem o melhor para o paciente, não o pior para o paciente, para vocês terem processo, para vocês terem postura. Então, a mentalidade, ela só agrega. E esse mês, ele precisa ser um mês de recorde. A gente precisa de grandes heróis, assim como esses 3 foram heróis e exemplo para vocês. E a gente gosta assim, ó, se alguém faz, por que você não vai fazer? Por que você também não pode fazer? Por que você também não pode chegar e desbancar? O Andrei, ele conseguiu um recorde de faturamento. A meta dele era X, ele fez 2X em um mês. O cara tá com a gente há 3 meses, não tá com a gente há mó tempão. 3x, na verdade. Ele fez 3x, ele botou uma meta, eu acho que de 50, ele dobrou. A meta máxima ele dobrou, que ele tinha colocado como meta de destino. Então ele sentiu o gosto da mentalidade, ele sentiu o gosto da venda e ele foi disruptivo, ele nem queria. Você observa, ele botou, tipo, sei lá, 50 e fez 100, tipo, sabe, ele botou aqui um teto máximo e ele foi acima. É isso que a venda traz para vocês, é isso que a mentalidade traz para vocês. É algo muito disruptivo. E a gente quer que vocês respirem esse ambiente. A gente quer trazer vocês para um ambiente de ranking para, primeiro, reconhecer e, segundo, mostrar que é viável, é possível e dá para vocês fazerem também. Então, é muito importante que vocês, os parabéns para março, ele tem que abrir uma porta para, em abril, você está nessa cabeça. Em abril, você está brigando por essa cabeça, você está querendo chegar para essa cabeça. Porque, gente, pelo amor de Deus, para reclamar da vida, já basta nossos parentes, né? E aí é muita gente reclamando da vida, e aí não é ambiente de venda, não é ambiente de crescimento. Ambiente de crescimento é possível, é viável, vocês são capazes, mas precisa querer e fazer. Então, dentro desse clima, a gente vai parabenizar. Vai começar pelo terceiro, André. A Camila já tá on? Camila já tá on. Deixa eu só avisar a Bia aqui para ela poder entrar. Bia, vai começar. A Camila tá recém-operada. A Camila tá ganhando dinheiro, ela já faz cirurgia plástica. Cadê ela? Terceiro lugar desse mês de março fica com o time da Dente Med. Cadê a Bia? Cadê a Italuana? Para não errar seu nome de novo. Oi, tô aqui. Gente, parabéns pelo resultado de vocês. Um mês bem desafiador, né? Tivemos que recuperar aí nas últimas semanas. A Italuana botava tração ali, o particular não estava indo muito bem. Depois a gente teve que tracionar para buscar ainda mais esse cenário. E no final, a meta que parecia estar longe, não só foi cumprida, como a gente acabou passando dela também, né? Passou um pouquinho, André. Boa, conta pra gente como é que foi isso. Foi um mês muito movimentado, de bastante atendimento. A gente está com as 4 cadeiras ocupadas, mas o volume de atendimento realmente maior no mês foi de convênio. No final do mês a gente conseguiu dar uma tracionada no particular, né? E a meta esse mês é bem maior. A gente está colocando a meta esse mês 100 mil a mais para a gente tracionar de fato o particular. E o que foi um fator determinante, Bia, para esse sprint final? Para a gente não só cumprir a meta, passar, e a gente está falando agora sobre alinhamento de mentalidade, ou seja, você já está botando mais 100 mil a mais de projeção para esse mês de abril. Eu tive um retorno de uma implantodontista na clínica que estava de licença maternidade. A gente tem feito alinhamentos constantes, né, com a Italuana, principalmente, para estar buscando esses orçamentos, para a gente estar ativando. Inclusive, a gente tem bastante orçamento aí em aberto, bastante tomografia, para estar entrando em contato e mudando esse resultado aí. Mudando e melhorando, né, André? Nosso objetivo sempre foi o particular, entendeu? Independente do volume de faturamento, a gente fica muito restrito ali no percentual do convênio, que é muito baixo. Então, o particular muda ali o jogo, entendeu? Boa. Qual que era a meta desse mês, Bia? Quanto vocês alcançaram? 300 mil, a gente chegou em 302 e alguma coisa. No apagar das luzes, praticamente, né? Foi uma correria grande. Maravilha. Parabéns. Agora a gente vai brigar pelo esse recorde buscando os 400, aumentando o particular. Não tem outro ponto, né? A intensidade é que distorce o tempo. A gente vai ter que botar muita força aí para a gente poder chegar nessa marca, porque não voltar para esse ranking no próximo mês também. Com certeza, André, é o dia a dia que constrói, né? Não é o finalzinho, não. O sprint ajuda, mas com certeza é o dia a dia que vai construir esse faturamento. Maravilha, maravilha. Vamos lá, nosso segundo lugar também é um recorde, né? Acho que a primeira vez que atinge essa marca. Queria trazer aqui para a Camila contar um pouco mais para a gente. A nossa meta aqui sempre foi 100 mil. E dessa vez, através de uma mentoria do Rafael, ele deu um start onde a gente estava errando. E através desse start que ele deu, a gente realocou a equipe e colocou cada um no seu devido lugar.
E através, assim, desse pequeno toque que ele deu pra gente, a gente ultrapassou a meta, foi além do esperado, apesar de ser um mês que na nossa cabeça seria um mês fraco, porque tem Páscoa, saindo de carnaval, essas coisas, a gente, graças a Deus, conseguiu aí ultrapassar essa meta e com isso eu me dei de presente a minha cirurgia que eu tanto queria. Muito bom, muito bom. Agora você falou sobre um toque de uma reunião, uma mentoria. O que foi esse fator determinante para você ultrapassar a sua meta, que era de 100? Quanto que você fechou? A gente fechou em 134, 138 mil, eu acho. Eu acredito que foi 138 mil. Porque foi assim, a gente trocou a gerente, a gente colocou a gerente, que era a nossa vendedora, e subiu ela de cargo como gerente. Porém, a gente colocou uma vendedora que não conseguia atrair os pacientes da maneira que a gerente faria. Então, a gente voltou a gerente como vendedora, que foi um start assim, porque ela é vendedora nata. Então, agora a gente está fazendo treinamento de equipe para que toda a equipe fique afiada como a gerente, né? Ela não deixou de ser a gerente, mas ela focou mais nas vendas. A gente tirou alguns deveres dela, né, que sobrecarregava ela como gerente, como vendedora, e deixou ela 100% focada nas vendas, que é o mais importante. Muito bom. Agora pensa o seguinte, compartilha com a gente qual que é o sentimento de bater recorde de venda, assim. Foi maravilhoso, né? Ainda num mês que eu não tinha tanta esperança. Quanto que a gente bateu de meta? Num mês que realmente eu estava já sem esperança, tanto é que eu liguei pro Rafael, eu falei, Rafael, me ajude a encontrar o erro, eu não estou conseguindo, a gente não sai do 100, e eu preciso melhorar isso, e aí é onde a gente entende a importância das mentorias, né, e todo mês, né, porque vai dando um ânimo pra gente, a gente tenta... a meta foi 100 mil, a meta era, e a gente bateu 143.350. Excelente. Muito bom. Mais uma vez, menina, parabéns e espero vocês aqui no presencial, hein? Já tá marcado? Acredito que sim. Muito bom. Mas foi maravilhoso, porque assim, toda vez que eu vou aí, a gente volta com aquele ânimo, né? De colocar algo novo em prática, e enxergar realmente os nossos erros, porque às vezes a gente deixa de fazer algo que já foi falado, e aí a mentoria ajuda a nos lembrar que a gente não colocou aquilo em prática. Então é fundamental, cada ida que eu vou aí, eu falo que não é um desperdício de dinheiro, é um ganho de conhecimento que não tem preço. Bacana, excelente. Agora vamos mirar os 200, né? Por que não? Agora a meta é 200. Muito bom. Parabéns, Camila. Parabéns pro time também, que fizeram parte disso. Para a gente fechar o ranking no primeiro lugar desse mês, a Cíntia, junto com o Andrei, da Sorria Mais, lá do Rio de Janeiro, meus conterrâneos. Cadê vocês? Fala aí, tá aqui, ó. E aí, meu amigo? Botou uma meta, alcançou, aumentou a meta, alcançou, colocou outra meta, alcançou, tudo dentro do mesmo mês, 3 vezes mais. Como é que é esse sentimento? Cara, é muito bom, porque a primeira coisa, a gente foi na mentoria de vocês aí presencial, e o principal é mudar a mentalidade. E agora, aquilo que o Rafael sempre fala, você fala, a Gleice, mentalidade vendedor. Sou vendedor. Antes de ser dentista, agora eu sou vendedor. Eu já vendia, gostava muito de vender, agora eu tô começando a aprender um pouquinho mais. O Júlio, que era muito tímido, perdeu timidez. A Cíntia, que era tímida pra caramba, perdeu timidez. Tami, que ajuda a gente pra caramba na parte de organização, porque a gente estava muito desorganizado, agora começou a organizar bem melhor. Então, a mentalidade mudou, a mentalidade. Principal mentalidade de tudo. E tá perturbando vocês o tempo todo. O diferencial é o seguinte, quando a gente precisa, tu troca ideia comigo domingo, terça-feira eu tô no futebol, tu tá me ligando, 11 horas da noite a gente tá trocando ideia, então isso faz um diferencial muito grande, cara, mas muito grande mesmo. E vender é muito bom, né, porque te estimula a vender mais e mais e mais e mais. Maravilha. E você, Cíntia? Parabéns. Obrigada. Assim, é muito bom. Março foi mesmo meu aniversário, eu falei, não, esse mês de qualquer jeito eu preciso bater isso, não só pelo dinheiro, mas pra eu mesma ver que eu sou capaz de fazer essas coisas, de bater meta e ser alguém melhor, né? E aí eu pontuei algumas coisas aqui, o André até falou da mudança interna, porque a gente tem que mudar primeiro de dentro pra fora pra poder atingir qualquer coisa que a gente queira, né? A gente tem que acreditar, porque a meta era 40 mil mês passado,
mês de fevereiro, e aí o André aumentou a meta para o mês de março. Eu briguei com ele, falei, você aumentou a meta, a gente mal bateu a primeira, aquela que era baixa. Aí ele falou assim, não, a gente tem que acreditar que a gente é capaz. Então, assim, a gente não adianta só fazer as mudanças e nós não acreditarmos em nós mesmos, né? Foi focar em ticket alto, fazer conversão, e você mostrar a capacidade de segurança naquilo que você vai fazer ou naquilo que você vai vender para o paciente. Porque não adianta você querer vender alguma coisa, ainda mais se o ticket for alto, e você não mostrar uma segurança naquilo que você tem. Eu mesma não compraria nada com alguém que tentasse me vender assim, né? Isso. André, e outra coisa, hein? Eu tenho que agradecer que ela não tá aqui. Tinha que aparecer a Gleice. A Gleice pegou no pé. Porque, assim, falar português claro aqui, a Cíntia, aqui é papo de adulto. A Cíntia tava no fio da navalha, você sabe disso. E uma conversa com a Gleice pegou ela pela mão e botou ela no caminho. Ajudou muito, muito. Não só ela, todo mundo. Porque, na realidade, eu falo o seguinte, que vocês falam, eu concordo plenamente. Se não dá certo, não é chegar e botar a culpa na recepção. A culpa é de todo mundo, principalmente dos donos. Então, botar a culpa nos outros, terceirizar a culpa é muito fácil. Quando o negócio não dá certo, a culpa é minha, né? Dos outros não. Eu peço a ajuda dos outros para a gente poder melhorar. Então, todos vocês, inclusive a Gleice, porque a Gleice não está aqui, e é isso, a equipe toda. E dia 1º eu tô aí. Muito bom. Dia 1º eu tô aí. Muito bom. Pessoal, parabéns. Esse foi o Deixa fechamento eu só dar uma dentro que eu queria falar, para não deixar passar esse momento aí, né, que todos estão aqui. Agradecer realmente a toda a equipe, porque é algo que eu não esperava de uma mentoria abraçar e acolher a gente como vocês realmente abraçam, vocês estão ali pegando no pé. Às vezes eu falo com o André, que o Rafael, que o André é até chato, porque ele pega muito no pé, mas assim, é um pegar no pé bom, que vocês realmente, assim, acolheram a gente, entenderam cada detalhe de cada clínica, que eu vejo o pessoal comentando, viu aonde cada um estava errando. Então, isso da mentoria de vocês é um diferencial muito grande. Como vocês sabem, eu já havia procurado outras mentorias e nenhuma me acolheu do jeito que vocês me acolheram. É aquilo que ele falou, que o Andrei falou. Pode ser 10 horas da noite, a gente manda mensagem para vocês, vocês respondem. E eu queria agradecer justamente a isso, a esse acolhimento de vocês, de toda a equipe de vocês, porque muitas mentorias vendem aí 1 milhão de coisas e a hora que a gente precisa de um mentor ali para tirar uma dúvida, às vezes rápido, a gente não consegue. E aí, com a equipe de vocês, a gente tem todo esse apoio. A hora que precisa, vocês estão à disposição. E é isso, eu queria muito agradecer vocês por essa atenção, assim, que eu nunca vi em nenhuma mentoria. Quer falar alguma coisa, Rafa? André, rapidinho, cortar o Rafael aí, que o Rafael vai até falar sobre isso. A última conversa que a gente teve com o Rafael mudou, até conversando com a gente, falou o seguinte: rapaz, o semblante de você mudou, é verdade. O pau comeu aqui, eu não vou falar como a gente fala aqui no Rio, que você sabe como é que fala. O pau comeu aqui, era eu e o Júlio discutindo, que não sei o que, mas é para um fim, né? Então o Rafael até falou: rapaz, o semblante de você mudou, hein? Ele estava com semblante de triste, agora tá todo mundo rindo, dinheiro muda, e é verdade, muda. Vender muda muita coisa. Muda o astral, muda tudo. Venda cura. Cura o vendedor, exatamente, essa é a cura a palavra. empresa, cura o paciente. Então, gente, é nesse clima. A ideia aqui não é ostentação, é mostrar para vocês que vocês também podem. Quantas vezes a Camila já esteve aqui, ela falou assim: o pessoal bate meta, eu não bato. Agora tá aí, ó, tá no ranking. O Andrei, sabe, no mês passado, não bateu meta. E esse mês, multiplicou. O cara, entendeu? O rolê falou para a secretária: a gente nem bateu, tu vai aumentar. Ele falou assim: acredita, bora. Aí o cara vai lá e bate. Então, assim, é pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Pensem grande, né? Entrem para rachar. Abril tem que ser recorde. Isso é para incentivar vocês, que vocês também podem. E a gente vai entrar para rachar. Dia 1º, então, tem encontro. Vamos para cima. Começou, hein, galera? Valeu. André, troca aí. Finaliza aí que eu vou pegar a dieta. Maravilha, pessoal. Então, estamos fechando. Esse foi o nosso ranking do mês de março. A palavra do nosso mês de abril é recorde de vendas. Quero ver o grupo movimentado. Falamos hoje sobre o agendamento bem feito, batendo em apresentação, conexão, assentamento. Exercitem. Levem a energia do que a gente trouxe no treinamento de hoje para o dia a dia. Coloquem foco no high ticket, foquem em vender Ferrari. Eu quero aquele grupo movimentado, cheio de comprovantes de Pix no dia de hoje. Fechado? Semana que vem tem mais. Vamos para cima e bora vender. Valeu!